Eu vou orar aqui junto com o Lucas, tá? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. O Senhor permitir que nós chegássemos até aqui. Cada um que veio, Deus, só possa preparar o coração agora para estar aberto, para aprender, Deus, para a gente sair daqui valorizando mesmo, Deus, Tua palavra. Eu oro que só possa usar o Lucas, que vai nos dirigir agora nessa aula. Que essa aula possa trazer para nós, Pai, o fundamento que a gente precisa para termos convicção de que Tua palavra foi direcionada pelo Teu Espírito, Deus, e que hoje nós temos um livro que veio diretamente do Seu coração para nós. Pai, usa o tempo que Ele vai usar aqui com a Tua palavra, prepara nossos corações, Deus, tudo isso seja feito para a Tua honra e glória e para a edificação dessa igreja. Em nome de Jesus, amém. Então, com vocês, o Lucas Gesta, ele dispensa apresentações, né? Então, vamos apreciar essa aula agora. Nessa apostila, no finalzinho, tem uma... Todo mundo pegou a apostila? Se não pegou, na mesa do fundo tem lá, ó. Na última folha tem uma folha só para você anotar. Então, a primeira palestra... em algumas apostilas, a primeira palestra é do Assir, na outra é do Lucas. Então, a ordem certa é do Lucas, tá? Agora. Obrigado, irmãos. Vamos estar juntos, então. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Alegria estar aqui com vocês em nosso segundo CISP Day da história. Ó, você tá fazendo parte da história, hein? Já deu bom dia aí pro seu irmão que está do seu lado, atrás, à frente. Fazer igual a gente faz todo domingo na escola bíblica, a gente estica um pouco a coluna, bota a mão lá em cima, encosta lá no ventilador. Agora para a direita. Até você sentir a sua lombar, que você não sabe que existe. Agora para a esquerda. Isso, sentiu? Sentiu aqui? Estalou? Se estalou, já pode ir para a UPA. Respira fundo para concentrar. De novo. Lembrou que tem pulmão? De novo. Isso, agora a gente está concentrado. Vamos começar aqui nosso dia, porque hoje a gente vai ter muita história, muita teologia, muita doutrina. Eu quero começar falando alguns conceitos básicos para a gente entender o nosso livro sagrado, que é a Bíblia. A gente tem a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, mas hoje eu quero falar um pouquinho de como que ela é dividida, de quais são os conceitos básicos sobre a materialidade desse livro. Até falar um pouquinho da formação, do surgimento, da existência, mas eu quero trazer um pouquinho esse surgimento e conceitos básicos até para dar fundamentos para as nossas aulas de escola bíblica, vou colocar aqui no lugar, e para dar também fundamentos básicos para você entender esse livro. Então, você pode anotar, você pode escrever aqui na apostila mesma, que é o final, e a gente vai ter também um momento de perguntas e respostas, ó, finalmente. Você vai poder perguntar tudo, porque a gente tem aqui o pastor Assi, que tem 20 anos de sociedade bíblica, então ele sabe de todas as coisas. Então vamos começar. Conceito de escritura sagrada. A gente chama a Bíblia de palavra de Deus, a gente chama a Bíblia de Sagrada Escritura, a gente chama a Bíblia, né, de profecia do Senhor, mas a gente precisa entender que a Bíblia, ela teve um início, teve um tempo que a Bíblia ainda não existia, não tinha sido escrita. Teve um tempo que a Bíblia ela ainda não circulava, as histórias da Bíblia circulavam de forma oral, mas a Bíblia mesmo não circulava de forma escrita. E teve um tempo também que esse livro em si não existia, mas o que a gente chama de Bíblia eram diversos pergaminhos numa coleção gigantesca de rolos, né? Porque o pergaminho você enrola, ou o papiro você enrola.
Então, a Bíblia, até ela chegar bonitinha, quadradinha, 66 livros lindos aqui na sua mão, e hoje tem todo quanto é tipo de forma de Bíblia possível. Tem Bíblia para usar debaixo d'água, tem Bíblia para usar microchip com toda a Bíblia, né? Então, hoje você é perfeito. Mas antes de haver um texto físico, né? Físico, sagrado, escrito pelo ser humano, existia a ideia de livro celestial, tá? Antes mesmo do povo hebreu se formar, do povo do Antigo Testamento existir, outros povos já tinham esse conceito que no céu, ou no além, ou no mundo espiritual, havia livros sagrados, ou um livro sagrado. A ideia de um livro escrito pelos deuses, tá? Isso já existe no Egito, antes dos hebreus, isso já existe na Mesopotâmia, antes dos hebreus, e tal livro, nesse ideal desses povos, ele ditava o destino. Ó, tá apagando. Pode deixar tudo aceso, irmão. Até porque para os irmãos lerem a Bíblia, não precisa apagar não vira igreja church. Se apagar a luz, vai ter que ligar a fumaça, jogo de luz, né? Tal livro, então, indicava os planos divinos, indicava a salvação, indicava a condenação. Então, a ideia é que existe um livro celestial registrando, por exemplo, o caminho dos mortos, registrando para onde alguém ia depois dessa vida. Ele já existe antes dos hebreus. Porém, no mundo dos hebreus, no mundo do povo que Deus irá chamar para fazer uma nação santa na terra, existe alguns registros, né, da ideia de um livro de Deus, com seus planos para o ser humano e para o futuro. Vê aí, Salmo 139, versículo 16. Salmos, capítulo 139, versículo 16. Alguma pessoa lê aí para mim, em voz alta. Olha, então tudo aquilo foi escrito no teu livro. Então o salmista aqui já entende essa ideia de um livro celestial, daquilo que está sendo escrito e registrado por Deus de todos os dias da vida dele. Há também, no Antigo Testamento, uma ideia de livro da vida, que contém a salvação, que contém o registro da salvação. Abre aí em Êxodo 32, capítulo 33. Êxodo 32, capítulo 33. Alguém lê aí para mim? Então, todo aquele que pecar será riscado do livro. Ou seja, uma ideia de um livro registrando os salvos e aqueles pecadores, os condenados. Então, antes de haver... Quando vocês foram ler a Bíblia, o Moisés está com um microfone para vocês. Então, antes de haver, né, o nosso livro físico, o nosso livro material, milênios antes, já havia a ideia do livro celestial. Porém, uma coisa é um livro sendo escrito, a ideia de um livro sendo escrito espiritualmente por Deus nos céus, e outra coisa é um livro escrito pelo ser humano, ditado por Deus, tá? E isso vai aparecer em Êxodo capítulo 32, tá? Êxodo capítulo 32, versículo 15, é quando Moisés, ele sobe ao monte e ele vai ter então um encontro com Deus, um encontro com o Deus de Israel, um encontro
em que Deus vai ditar para o povo a sua lei, tá? Então, Êxodo 32:15, quem pode ler aí? Levanta a mão aqui, já tem o Léo aqui, vai ler. Com sotaque de carioca, tá, Léo? Não vale sotaque de paulista, não. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e o que nelas estava gravado fora escrita por Deus. Então, o primeiro registro que a gente tem de algo material, a gente chama de suporte, né? Papel é suporte, pedra é suporte, pergaminho, que é couro da barriga do ovino, é suporte. O primeiro suporte físico escrito por Deus está sendo ditado aqui em Êxodo 32, quando Moisés recebe a lei. E aqui eu trouxe para vocês porque a gente tem essa imagem na cabeça, porque faz parte da cultura ocidental a ideia de Moisés. Aqui você já pode desligar só um pouquinho, só para que está meio azulado. De um lado a gente tem uma pintura de Rembrandt do século XVI, de Moisés carregando as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Quem conhece essa história aí? Todo mundo, né? Essa é uma das pinturas, né, mais características e clássicas de Moisés levantando as tábuas da lei, mostrando para o povo os 10 mandamentos. E aqui do lado a gente tem um filme. Quem assistiu esse filme aqui no cinema? 1956. Galã, Charlton Heston. Era o homem mais bonito da época. Quem lembra dele aí? Ó, lembra, né? Assistiu, né? Esse filme, Os 10 Mandamentos, ele é um clássico da história do cinema, até porque ele criou efeitos especiais que todo mundo imitou depois. Também mostra ele descendo do monte, né, com as tábuas da lei. Aqui, não dá para ver direito, mas está um hebraico moderno, bem certinho. Aqui já está, não sei nem de onde eles tiraram esses caracteres. Assim. Parece um sinaítico, enfim. Outra coisa muito interessante também, que são as grandes dúvidas e perguntas da Bíblia: que língua que Deus escreveu os 10 mandamentos? Esperanto? O hebraico ainda não existia. Aramaico, dificilmente, porque ele estava em outro mundo, né? Ele não falava aramaico. Moisés era um egípcio. Né? Será que os 10 mandamentos estavam em hieroglifos? Já pensou? Será que os 10 mandamentos estavam na língua dos cananeus, que possivelmente era a língua que os hebreus falavam? Não sei dizer, mas também... É o Assíria que sabe. Ou como diz o meme lá do pregador, estava na língua dos anjos. Se tivesse na língua dos anjos, como é que eles iam saber o que estava escrito, né? Quem disse que os anjos têm alfabeto? Então, Então, a gente precisa entender que os 10 mandamentos, que é apenas esse trecho curto do livro hoje de Êxodo, a partir dali começa o processo de formação desse material escrito e sagrado para o povo de Israel. Então, a formação da Bíblia, ela começa pelo próprio Deus, tá? O incentivo do próprio Deus, o início do próprio Deus, de forma milagrosa. Eu não vou falar de próprio punho, porque Deus, eu acho que não tem punho. Punho é uma coisa do mundo da criação, né? Então, o próprio Deus no Monte Sinai,
ele começa, então, esse início da Bíblia. Por quê? Além dos 10 mandamentos, Deus ele dita uma lei, né? A base da lei gigantesca para os hebreus, e Deus ordena que seja escrito. Por que isso? Porque naquele mundo antigo, tudo aquilo que é registrado, tudo aquilo que é escrito, tem caráter de sagrado e de eterno. Por quê? As coisas são escritas, geralmente, naquele mundo, em pedra, em rocha, em tabuinha, ou seja, para durar para sempre. Hoje você escreve qualquer coisa, né, no papel, escreve seus pensamentos, está anotando aqui. Hoje o papel e a escrita no celular é normal, é comum, qualquer um faz qualquer coisa. Naquela época, não. Até porque quase não havia escrita, tá? Os que sabiam escrever era 0,0000001% da população, tá? E até o processo de você ser alguém que sabe escrever é porque você é sacerdote. Então, escrever, colocar num livro, significa que aquilo deve ser para sempre, deve ficar registrado para todas as gerações, para toda a posteridade. É algo muito sagrado, é algo muito divino. Então, a gente tem esse primeiro registro de Moisés escrevendo em Êxodo 24, capítulo 24, versículo 4. Levanta a mão aí, quem vai ler. Moisés está lá atrás, então ele está dando privilégio, mas pode ler. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se cedo, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Então, Moisés ele vai escrever tudo aquilo que Deus falou para ele. E ele vai escrever em 12 monumentos, tá? Em pedra, para ficar registrado para sempre. Continuando, então. Assim, as leis de Deus em material escrito. E lembrando, pessoal, que na época de Moisés não existia papel. Tá? Na época de Moisés não existia livros, na época de Moisés não existia a imprensa, nem caracteres. Tudo isso foi criado recentemente na história da humanidade. Então, era escrita em pedra, né? Ou escrita em papiro, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, as leis de Deus em material escrito serão as fontes legais, morais e éticas do povo hebreu. Então, a palavra de Deus também era lei civil, como a gente tem visto aqui nas nossas aulas de domingo. Hoje a gente tem uma constituição no país que é uma constituição secular. Naquela época, a sua constituição era a constituição dada por Deus, era uma constituição religiosa. Tá? E aí, o Salmos, capítulo 1, vem a passagem clássica, né? Salmos 1, versículo 1 e 2, quem pode ler? Corre, Moisés. Salmos 1 e 2. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles é estar na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. O povo hebreu é o primeiro povo que se tem notícia em que a escrita, a lei, o material era obrigatório para todo o povo. Todos tinham que conhecer esse livro. Todos tinham que conhecer a lei do Senhor. Todos eram obrigados a aprender a lei do Senhor, porque assim eles viveriam corretamente, assim eles não atrairiam a ira, assim eles não cometeriam pecado. E é por isso que o povo hebreu ele começa a se destacar em toda a história humana. O povo hebreu é um povo minúsculo que
vive em Canaã, que é uma terra que não tem lá muitas grandezas, está entre mega nações, Egito, as nações mesopotâmicas, a Síria, as nações na Turquia, as nações no Irã. Então, ele está cercado de grandes povos e hoje, passado milênios, a gente tem como base da sociedade a lei dos hebreus, mas não tem como base, e ninguém nem sabe, se não for historiador, qual é a lei dos egípcios, sabe? Qual a lei dos mesopotâmicos? Qual a lei dos sassânidas, você sabe disso? Ninguém nem faz a mínima ideia, às vezes, que povos são esses. Mas a Bíblia, o Antigo Testamento, ele, inclusive, é a base para formar a nossa legislação moral, a nossa Constituição moral. Então, quando você ensina a lei de Deus, a lei escrita, ensina o povo, você cria um salto civilizacional naquele povo. Você cria desenvolvimento mental, e quando você aprende escrita, quando você memoriza, quando você desenvolve a leitura, você literalmente faz com que o seu cérebro, hoje em dia a neurociência tem trabalhado isso, eu não sei muito a linguagem, mas é como se os neurônios produzissem mais. Igual quando você está na academia e você está ali malhando e quando você pega um peso maior, o seu músculo faz o quê? Cresce, né? Para se adaptar para aquele peso maior. Da mesma forma, a leitura, ela faz com que o seu cérebro também se desenvolva mais. Não vai crescer até ficar com um crânio gigantesco, né? Neuroplasticidade, olha aqui, né? Obrigado. Neuroplasticidade. Então, isso é aquilo que é um milagre, né, que Deus opera num povo que não era nada, né, um povo que veio da idade da pedra, literalmente. Os outros povos em volta estavam na idade do bronze, mas eles estavam na idade da pedra. Né? Quando você vê as guerras em Israel, o pessoal vai com funda, seja, dando pedrada nos outros. Né? Aliás, a técnica do ferro é trazida pelos filisteus, inclusive. Nem o povo de Israel dominava isso. Então, aquele povo que não era nada, quando ele conhece as leis de Deus, quando ele passa a ser aquele que medita na lei do Senhor de dia e noite, que reproduz, que escreve, que vai ter, quando o reino de Israel se formar, escribas, pessoas que são da escrita, pessoas que desenvolvem isso, ele forma o que a gente tem hoje, maior compêndio de documentação de história antiga da humanidade. O que a gente tem de Antigo Testamento e de Novo Testamento não se compara a nenhuma coleção de documentação de religião, de história de nenhum povo. O povo hebreu, por mais pequeno numericamente que ele fosse, é o povo que mais deixou registrado história, teologia, doutrina, moral, que é a base de todo o nosso mundo ocidental. Então, a gente precisa entender que aquele que lê a Bíblia, aquele que medita dia e noite na lei do Senhor, ele está à frente. Ele está acima da média, literalmente, dos outros. Continuando aqui. A partir... Espera aí, isso aqui eu já li para baixo. Então, abre aí em Deuteronômio 30, 16. Quem pode ler Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16? Rapidinho. Aqui, ó. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. E, aliás, é registrado, inclusive, se você guarda
os mandamentos, os estatutos e os juízos, você vai viver, você vai se multiplicar, você vai ser abençoado na terra a qual você vai possuir. Então, não é apenas uma prática normal, comum, pelo contrário, para a época, totalmente incomum, totalmente novo, totalmente revolucionário, você ensinar a lei para todo o povo, você fazer todo o povo conhecer, todo o povo decorar, memorizar, fazer todo o povo tornar isso aqui algo dele. É literalmente um salto civilizacional que o povo hebreu vai ter, né? Essa ideia, né, de escritura sagrada, ela também vai passar para o mundo judaico. Lucas, qual a diferença então de mundo hebraico para mundo judaico? Não é a mesma coisa hebreu e judeu? É e não é. Quando a gente se refere ao povo hebreu, é todos aqueles descendentes das 12 tribos de Israel, né? Todos os filhos dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó vai gerar 12 filhos, e esses 12 filhos vai gerar 12 tribos. Porém, num determinado momento da história de Israel, essas tribos entram em guerra, se dividem em 2 reinos, né? O reino do norte, cuja capital era em Samaria, vai ser derrotado, destruído e levado cativeiro para diversos cativeiros no mundo inteiro, pelo Império Assírio. E o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, ele vai ser levado cativeiro para a Babilônia, pouco tempo depois. E essa tribo do sul, esse reino do sul, que vai ter ali entre suas tribos Judá e Benjamim, e alguns outros grupos das outras 10 tribos, e outras tribos pequenas, eles vão retornar, depois do cativeiro de 70 anos, para o que a gente chama ali de uma região que vai ser chamada de Judéia, pelos romanos. Então, o grupo do reino do sul, com pedaços de outros reinos de Israel, que retorna para o cativeiro, esses são os judeus. Tá? Ou seja, são remanescentes dos hebreus que voltam para a sua terra. Isso aqui é rapidamente explicando. Então, neles, a gente vai continuar vendo essa questão do livro sagrado. Então, no livro de Daniel, capítulo 12, diz assim, aí eu já vou correr um pouquinho aqui. Daniel 12, 1. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Malaquias 3,16. Malaquias, como eu falei para vocês outro dia, não é só de Malaquias 3,10 que vive Malaquias, né? Malaquias é um livro tão tremendo, tanta profecia messiânica que é cumprida por causa do livro de Malaquias, o pessoal fala só do 3,10, né? Diz assim: foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Então, entre os profetas, que a gente está falando aqui, Malaquias e Daniel, a gente tem a ideia que tem um livro sendo escrito, tá, por Deus, com o nome dos salvos, com o nome daqueles que são fiéis, com o nome daqueles que o servem. E já no mundo cristão, né, a gente vai ver novamente Jesus falando, por exemplo, em Lucas capítulo 10, versículo 20, e aí você acompanha aqui comigo. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Filipenses 4:3, Paulo vai dizer: os seus nomes estão no livro da vida. Apocalipse 21, 27, João vai dizer, né, narrando sobre a Nova Jerusalém: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém?
Então, a gente ainda tem o livro que a gente não leu, que a gente ainda não conhece, que é o livro da vida. Será que o seu nome está lá? Só está com dúvida. Tá ou não está? Está em lápis ou está em caneta? Está na pedra? Se tiver em lápis, pode apagar. A partir então, dessa ideia das palavras de Deus escritas, do livro da vida, de escrituras sagradas, a gente vai ter o começo da formação, então, do que a gente chama de Bíblia. E aí eu trouxe uma definição do McDonald's, não é a hamburgueria, tá? McDonald's é um teólogo canadense e ele vai trazer uma definição para a gente sobre as escrituras. Então, quando a gente falar de escrituras, com E maiúsculo, de escrituras sagradas, o que elas são, as propriedades básicas são? Tanto para o antigo judaísmo quanto para o cristianismo, para ser escritura precisa de 4 componentes essenciais. Até errei aqui. Especificamente, a escritura é um documento escrito, obviamente, considerado de origem divina, que comunica fielmente a verdade e a vontade de Deus para uma comunidade de fé e que se constitui em fonte de regulamentações para a vida social e individual das pessoas religiosas. Por que a gente precisa sempre definir escrituras? Para que a gente entenda que aquilo que é normativo, aquilo que você deve obedecer, aquilo que você deve ler, aquilo que você deve meditar, é apenas as escrituras. Isso aqui é o que a gente crê que é perfeitamente correto e perfeitamente inspirado. Por quê? Porque um irmão, uma irmã pode escrever um livro cristão. Você lê livros cristãos? Inclusive, a gente tem a biblioteca ali atrás, que é a biblioteca para você poder gratuitamente pegar excelentes obras, excelentes livros, né? E quem aqui já pegou algum livro na biblioteca e devolveu? Ó, o Léo está ali, hein? Ele está em comunicação com o Careca. Se você não devolver, vai direto para a última instância. Brincando, Léo. Sei que, enfim. Livros podem ajudar, podem inspirar a gente, mas não são perfeitos, não são escrituras sagradas. A pregação pode te inspirar, pode e deve te inspirar e te ajudar, mas a pregação pode conter erros. Tirando do Marcelo, né, que ninguém nunca viu, ninguém nunca reclamou. Hinos que a gente canta podem conter erros, ou podem, enfim, não são perfeitos, mas podem inspirar também. Mas aquilo que é escritura é aquilo que a gente precisa, como Deus ordenou. Não foi o pastor, não foi o fundador das igrejas de Cristo. Quem ordenou foi Deus. Meditar de dia e de noite. Compreender, entender, ou como diz o Salmo 1, ruminar, que é aquilo que o boi faz quando come. O boi fica o dia todo comendo, né? Grama. E aí o boi vai para onde a grama? Ele fica mastigando. Aí vai para os estômagos dele. E aí volta para a boca. É uma coisa linda, né? Vai do estômago, volta. É um refluxo bom, natural. É isso que Deus manda a gente fazer com a Bíblia. Que você rumine, que você mastigue de dia e noite. Ou seja, que você aplique, que aquilo não saia da sua vivência. É tremendo isso, né? Continuando aqui.
A gente chama isso aqui de quê? Da onde veio esse nome? Vamos ver. A palavra Bíblia, em português, também vem do latim Bíblia, que, por sua vez, vem do termo grego ta Bíblia, que significa os livros. Então, em si, não tem nada demais. Os livros, seu singular é o substantivo grego biblion, cujo plural é Bíblia, que significa rolo ou um escrito. Rolo porque o material no qual era escrito a Bíblia e, enfim, todos os livros da antiguidade, eles eram guardados em rolos, tá? Era um material mole. E esse termo aparece 34 vezes no Novo Testamento. A origem do nome é associada à cidade fenícia de Biblos. Então a gente chama de Bíblia porque significa os livros. E da onde vem esse termo os livros? Da cidade de Biblos, que ela era, no mar Mediterrâneo, a capital mundial da produção de rolos. Tá? A capital mundial da produção de suportes para escrita. Então, seja pergaminho, seja papiro que vinha do Egito, era levado para lá, eles tratavam o material, customizavam e vendiam para o Mediterrâneo inteiro. Tá? Exportava o papiro egípcio para a Grécia, inclusive. Aqui está a cidade de Biblos, que atualmente se chama Gubla. Então, quem quiser ir viajar para a Ásia Menor, tem aqui os vestígios históricos da cidade. Aqui ela hoje é bem bonito, né? Aliás, todo o mar Mediterrâneo é muito lindo. E tanto a planta, o papiro, quanto o rolo foram denominados Biblos pelos gregos por conta dessa cidade aqui. Tá? Isso aqui é a planta que dá origem a esse suporte. Tá? A esse suporte chamado de papiro. Então, ela é uma planta que nasce nas regiões alagadas do rio Nilo. E alguma hora... esqueci até de trazer, né? Poxa, eu ganhei essa semana um papiro, vindo do Egito também. E quando você vê, você pega a pele da planta, como é que é o nome disso? Textura? E vai, seca, né? Faz um tratamento nela e vai sobrepondo em xadrez, e aí vai formando o papiro, em que os egípcios desenvolveram essa técnica e criaram toda a sua legislação e a sua religião em cima disso. Então, só para a gente ter uma ideia do nome, né, da leitura. Essa técnica desenvolveu-se por volta de 2.500 anos antes de Cristo, portanto, 4.500 anos atrás? Eu não sei fazer conta, sou de humanas. O uso do termo tá Bíblia mais antigo é de uma carta, 2 Clemente 2,14, por volta do século II, que diz: os livros, ou seja, a Bíblia e os apóstolos declaram. Então, chamar as escrituras de Bíblia tem também uma história, que começa com 2 Clemente, mas provavelmente é o pai da igreja João Crisóstomo, tá? Lá no século IV, ele é o mais antigo registro que nós temos de alguém que chamou e consagrou as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, de Bíblia. Tá? E isso está registrado nas suas pregações sobre o livro de Mateus, em que ele vai usar o nome Bíblia para a soma do Antigo e do Novo Testamento. Então, hoje vocês estão aprendendo cultura, história da igreja. Tá tranquilo até aí, gente? Se tiver pergunta, só perguntar depois. Agora não. Guarda, a gente vai sentar aqui e vai responder
Usamos também em português o termo Bíblia Sacra, que vem do feminino Bíblia, né? Por sua vez retirada da Septuaginta Ta Bíblia Tarrágia, que significa os livros sagrados. É importante lembrar que o termo Bíblia não se encontra na Bíblia. Então você vai abrir o Antigo e Novo Testamento, não está lá. É um nome que nós cristãos nomeamos esses livros. Tá? Quando os autores bíblicos querem se referir àquilo que é sagrado, que é santo, que é Escritura, eles usam o nome realmente Escrituras, grafai. Você vê isso em Mateus 21, 42, no plural, ou Escritura no singular, grafê. Abre aí, 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3,16. Quem pode ler para mim? Eu falei, estou ouvindo um celular tocando, já ia dar bronca. É meu alarme aqui. Já viu? Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, toda a Escritura Sagrada, e aí eu vou ler na minha versão, que já está decorada, é divinamente inspirada para corrigir, redarguir, exortar todo homem de Deus. Como é que é o resto? É que eu uso Almeida Fiel. Educar na justiça. Perfeito e irrepreensível. O termo... beleza. Então, vimos então o que é Bíblia, de onde vem o termo. E existe um segundo termo, cânon, ou cânone. Porque, olha que interessante, quando Paulo escreve a Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele não sabia que o que ele estava escrevendo ia virar o quê? Escritura. Imagina que Paulo escreve para todas aquelas igrejas, para os romanos, para os coríntios, para os gálatas, para os efésios, como um pastor escrevendo aconselhamentos. Ele mesmo não sabe que no futuro as cartas dele vão entrar para o cânon e vão compor o que a gente chama de Bíblia. Interessante isso, né? E o que é cânon ou cânone? O termo vem de cânonas, que é uma palavra emprestada do semítico caner, que significava junco, tá? Mas depois tomou o sentido de uma vara de medir ou cana de medição. Naquela época não havia metragem. Então hoje você divide as coisas em centímetros, em milímetros, em metros, né? Os povos antigos tinham apenas o caule do junco. O caule do junco adulto tem sempre a mesma medida. Então, é sempre correto. Então, você mede as coisas pelo tamanho do caule do junco. Por isso que a palavra cana, que é junco em semítico, e que depois os gregos, né, tomam essa palavra e adaptam para o nome cânon, significa aquilo que é instrumento de medição, aquilo que é certo, aquilo que é perfeito, aquilo que é correto, aquilo que é padrão, aquilo que é norma. Por isso que você usa a palavra cânon. Qual é o cânon da medicina? Qual é o cânone do direito? Qual que é? Não sabe, ó. Não faz mais advogado.
A lei. Tá bom. Qual é o cânone da arte? Qual é o cânone da literatura? Então, você vai sempre usar até hoje o termo cânone, como norma, tá? Como padrão. E pode ser, no mundo grego, a forma perfeita arquitetônica, critério de apreciação na arte, padrão de escultura, tudo isso a gente usa como cânon, tá? Porém, um dos primeiros escritos antigos que vai utilizar a palavra cânon para se referir a uma lista de escrituras sagradas vem do pai da igreja, Atanásio de Alexandria. Tá? O pai da igreja, Atanásio, lá do Egito, de Alexandria, ele, na sua carta de 367, ele manda uma carta para os irmãos dizendo que esse livro aqui, O Pastor, não pertence ao cânon. Quem já leu aqui o livro O Pastor ou O Pastor de Hermas? Ninguém, né? Você não leu porque não entrou na Bíblia. Tá? Mas o que isso aqui significa? Quando os cristãos começaram a se desenvolver, quando a igreja começou a se expandir pelo mundo, ela precisou fazer algumas escolhas. Quais são os livros que realmente e verdadeiramente são escrituras sagradas e quais são os livros que até podem servir para edificação, para ler, mas não são perfeitos, não são escrituras sagradas. Tá? Nessa época, ali século I até o século V, mais ou menos, você tinha irmãos que escreviam livros também, assim como tem hoje. Tá? Porém, como não havia internet, não havia comunicação, não havia quase nada, alguns desses livros, como esse aqui, de um cristão chamado Hermas, ele começou a chegar em outras igrejas, e as outras igrejas começaram a confundir esse livro como se fosse escritura sagrada, como se estivesse fazendo parte da Bíblia. E aí Atanásio, ele fala, não, esse livro você pode até ler para a sua vida normal, mas não é parte do cânon, não é parte da lista de livros que a gente reconhece como sagrados e reúne todas num compêndio chamado de Bíblia. Tá dando para entender, irmãos? Ou mais ou menos? Tá? Então, a gente precisa, também para afinar a nossa aula de hoje, diferenciar escritura de cânon. Por quê? Escritura é o texto em si, divino, nosso guia de normas, de fé, de leis. O cânon é a lista de quais são escrituras e quais não são. Tá? Quando a gente fala de cânon, é a lista de escrituras que são autorizadas, que são, obviamente, canônicas. Nós, cristãos protestantes, temos no nosso cânon uma lista de quantos livros? 66 livros. Essa é a nossa lista canônica de escrituras sagradas. Quantos no Antigo Testamento? Então tem que escolher 39 ou 37? 19. Quantos no Novo? 27. Quanto é que dá? É assim em todas as igrejas? No protestantismo, sim, a Igreja Católica já tem mais livros. Então, a Igreja Católica, no cânon dela, tem mais 7 livros, que nós não aceitamos como escritos sagrados, inspirados, mas a Igreja Católica aceita. Está dando para entender? Então, ela tem os nossos 66, mais um grupo, que nós, protestantes, chamamos de apócrifos. Tá? Então, a gente não aceita esses livros como escritos sagrados.
Não é proibido de ler. Você pode ler 1 Macabeus, 2 Macabeus, Tobias, Judite, como algo histórico, como um documento, mas não como escritura sagrada, inspirada por Deus. Continuando aqui. Essa aqui eu vou pular. Senão a gente não tem tempo, ó, já. Tem 15 minutinhos. Nossa Bíblia é dividida em 2 partes, né? Quais são? Da onde vem esse termo Antigo e Novo Testamento? Já falamos, ó, Escrituras, Bíblia, cânon. Agora eu vou falar de Antigo e Novo Testamento. Só hoje a gente está passeando pelos termos todos. Lucas, está muito rápido. Está sendo gravado, tá? Então depois você vai poder voltar lá. E também está aqui na apostila. Em toda a história do povo hebreu, observamos que Deus faz alianças. A história de Deus com o seu povo é uma história de alianças, de contratos, de acordos. Então Deus chega para Adão e faz uma aliança, Deus chega para Noé e faz uma aliança, Deus chega para o povo de Israel através de Moisés e faz uma aliança, Deus chega para Davi e faz uma aliança. E o que todo mundo, o povo sempre faz com as alianças? Quebra, né? Infelizmente. Então, seja com os patriarcas do povo de Israel, até com a terra, Deus faz alianças. Vamos ler aí. Vou pegar só Isaías 59, 21. Quem pode ler Isaías 59, 21? Ninguém? O Senhor diz ao seu povo: esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. Amém. Uma das alianças mais fortes e importantes, né, de colocar o Espírito em nós. Todos esses versículos aqui que eu destaquei falam de Deus fazendo alianças com o povo. Os mandamentos do Sinai também são chamados de palavras da aliança. Então, os mandamentos do Sinai que a gente viu são palavras da aliança. A palavra aliança, como um termo de compromisso ou contrato, vem do grego, no grego diatek, o diateque, não sei, é uma das palavras-chave do mundo judaico-cristão. Tá? Então, se a gente... Vou fazer um artigo sobre todo o Antigo Testamento. Qual é uma das palavras-chave? Aliança. Aliança é o que vai estar lá. Tá? Também é dito no profeta Jeremias, presta atenção, que Deus faria uma nova aliança com o povo de Israel. Abre lá em Jeremias, vamos abrir juntos? Jeremias, capítulo, porque isso é muito importante até para você falar para um judeu. Né? Hoje em dia tem tanto podcast aí de crente contra judeu, não sei se vocês já viram, nem vale a pena ver. É só briga, né? Mas se um dia você estiver conversando com um judeu praticante que diz seguir a verdadeira aliança de Deus com Israel, que é a aliança de Moisés, você vai falar, sim, mas Deus prometeu para o seu povo de Israel que faria uma nova aliança perfeita, que não seria quebrada igual vocês, hebreus e judeus, quebraram o tempo todo. Essa aliança está profetizada por Jeremias em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Eu vou ler os ímpares e vocês vão ler os pares juntos, tá? Então, todo mundo abriu? Sim ou não?
começar. Eis que dias vêm, diz o Senhor, que eu farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Que aliança é essa? A aliança do sangue de Jesus Cristo. Hoje eu não preciso chegar para um irmão e dizer, você precisa conhecer o Senhor, porque ele já creu, se converteu, se batizou, ele já conhece o Senhor. Ele precisa aprofundar, santificar a sua vida, mas ele já conhece a Deus porque ele foi alcançado por essa aliança. Então a nova aliança é a aliança feita por Jesus Cristo, em que Deus envia seu Filho para morrer em nosso lugar, e quando a gente crê, a gente é salvo, e o Espírito de Deus, ele passa a viver em nós. Por isso que a gente, então, vive com Deus sem precisar recorrer a um grande mestre, algum grande sábio, como era na antiguidade, porque o próprio Espírito de Deus nos orienta, nos guia, nos ensina. Então, por isso que a gente fala da antiga aliança e da nova aliança. A gente vive na nova aliança. Quando o movimento de Jesus surgiu, o próprio Cristo e os eventos de sua vida são a nova aliança. Jesus Cristo, em boca, fala na última ceia, esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado. Aquilo que está profetizado em Isaías, aquilo que está profetizado em Jeremias, está sendo cumprido agora com a minha morte, a nova aliança. E o livro de Hebreus é mais claro ainda ao afirmar a superioridade de Cristo sobre a antiga aliança. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 8, versículo 6. A gente vai ler aqui mesmo na tela. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, falando, do ministério do povo hebreu. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga aliança, sendo baseada em promessas superiores. Então, a gente tem uma antiga e uma nova aliança. E assim, nós cristãos normalizamos os termos antigo para tudo que vem antes de Cristo e novo para tudo que vem a partir de Cristo. Então, tudo que vem antes de Cristo se refere à antiga aliança e espera a vinda da nova, espera a vinda de Cristo. A partir de Cristo é a nova aliança que é eterna e é para sempre. Mas, Lucas, por que a gente usa o termo testamento? Tá? Vou explicar aqui. O termo testamentum em latim, é a tradução do grego aliança. Tá? Então, quando você fala testamento, você está utilizando a aliança. É porque muitas coisas que a gente tem do grego não são traduzidas para o português. Elas são transliteradas ou latinizadas. Então, quando você fala anjo, quando fala a palavra anjo, o que você pensa? Num ser com asas, Aí acaba, você vê anjo aqui, toda vez que a palavra anjo, você pensa num ser com asas e espiritual. Anjo é o quê? É o carteiro. Quando apareceu os Correios lá, o Mercado Livre na sua casa, você falou, ô meu anjo.
o mensageiro. É o que traz a mensagem, é o anjo. Batismo. O que é batismo? Só que a gente fala batismo é mergulho, imersão. E aí alguém batiza por aspersão, ou seja, joga água. É um contrassenso com a própria palavra. Já parou para pensar? Se tivesse traduzido, ninguém ia fazer uma imersão por aspersão. É literalmente subir para baixo, descer para cima. O primeiro autor conhecido a normalizar o termo Novo e Antigo Testamento é outro pai da igreja chamado Tertuliano de Cartago. Então a gente viu aí, vários nomes aí para você que vai ser pai, mãe. Tertuliano, Atanásio, Crisóstomo. Crisóstomo é um nome bonito, é boca de ouro. Tertuliano, né? Ele também utilizava o termo novo instrumentum, para o pessoal aí de direito. Em latim, instrumentum é o documento legal. Então, Tertuliano também utilizava antigo e novo instrumentum, porque Tertuliano raciocinava a Bíblia como um grande conjunto de leis, um conjunto legal. É possível também que, ao intercambiar os termos os termos instrumentum e testamentum, Tertuliano acrescentou uma dimensão jurídica e legalista à palavra testamento, que é meio que a ideia que a gente tem que tudo que está antes de Jesus venceu. Igual uma lei caduca, tudo que tem no antigo caducou. Essa ideia vem do Tertuliano. E em Orígenes, outro nome bom aí para você botar no seu filho, observamos que o termo Antigo e Novo Testamento já havia se normalizado e concretizado nas igrejas no século III. Tá? E aqui eu trouxe uns trechos deles falando, né? Tertuliano diz assim: se eu não esclarecer esse ponto com perguntas feitas pelas antigas escrituras, retirarei do Novo Testamento a confirmação de nossa interpretação. Orígenes diz: a harmonia dos ensinamentos que são comuns a ambos os assim chamados Antigo e Novo Testamento. Lucas, por que nessas duas citações os pais da igreja estão defendendo a utilização na igreja do Antigo e do Novo? A gente não sempre fez isso? Sim e não. Na igreja antiga surgiu como é que eu posso dizer? Um movimento de seitas que não aceitavam o Antigo Testamento. Eram seitas antissemitas, elas odiavam os judeus e o mundo judaico. Né? Elas só aceitavam o Novo Testamento, ou uma parte do Novo Testamento. Essas seitas deram muito problema, muito dor de cabeça para a igreja cristã. E aí você vai ver vários pais da igreja falando: não, gente, Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança são as nossas escrituras, são as nossas normas, a gente precisa dos dois. Como é que eu vou ter o Novo Testamento e explicar a vinda de Cristo se eu não sei tudo o que aconteceu antes? Né? Se eu não sei desde a criação, como que Deus vai construindo a história da salvação, da onde o povo que Jesus Cristo vem, o povo judeu. Então eu preciso dos dois juntos, tá? Tudo bem até aí? Agora faltando 5 minutos para dar esse tema complicado aqui. Marcelo vai me cortar. Que o Marcelo queria que eu falasse sobre esse ponto aqui, mas se eu cheguei agora nele... vai ficar por esse Speed Day 3. Mas vamos começando. Mas a Bíblia, ou seja, o Antigo e o Novo, ele não veio do céu e caiu aqui. Igual os muçulmanos pensam, né? Que o Alcorão estava lá no céu e ele foi ditado para Maomé pelo anjo Gabriel. Aí Maomé tinha que ficar dia e noite escrevendo o
o Alcorão, e aí quando ele dormia, o anjo Gabriel dava uma chicotada nele, ele acordava. Escreve esse troço. Não. Nossa Bíblia, ela é fruto, né? Na verdade, o nosso cânon, ele não surge de uma vez, ele é fruto de escolhas sinodais ou conciliares pontuais. Por quê? Quando, eu já falei aqui, a igreja surgiu, não só livros de irmãos eram colocados para circular junto com as escrituras, como também livros falsos. Essas seitas que eu falei para vocês, que rejeitavam o Antigo Testamento, elas criavam cartas falsas de Paulo, elas criavam evangelhos falsos. Então, você já ouviu falar aí do evangelho de Maria Madalena? Você já ouviu falar aí dos evangelhos gnósticos, de Nag Hammadi? Essas seitas, elas escreviam evangelhos no nome de Maria, no nome de João, até no nome de Jesus, tá? Falavam que vinha deles, e isso acabava circulando por aí, e algum desavisado pegava e acabava achando que era escritura. E continha heresias muito fortes nesses escritos. A principal delas é que Jesus não era homem, não era um ser humano, que Jesus era só um espírito aparente, que ele não morreu na cruz, não ressuscitou, não foi ser humano, nada da morte, da ressurreição de Cristo tinha lá. Então, o que vai acontecer? As igrejas, ao longo dos anos, em toda a face da terra, vão, de tempos em tempos, fazer sínodos, reuniões. Tá? Essas reuniões vão ser responsáveis para tirar do meio dos irmãos esses escritos apócrifos, esses escritos heréticos, esses escritos de seitas. Está dando para entender? Porque tem gente que vai falar, não, porque a Bíblia foi escolhida por Constantino. Já ouviu falar isso? Uma besteira terrível, né? Não só porque Constantino não sabe nada de Bíblia, nem escreveu Bíblia, nem escolheu o cânon, mas também o Concílio de Nicéia nem tocou no assunto de cânon, né? Então, essa escolha dos livros que seriam as Sagradas Escrituras foi um processo longo que durou séculos, tendo participado diversos teólogos, líderes cristãos das mais diversas igrejas mundiais. Então, quando a gente chega hoje, bonitinho, o nosso livro aqui pronto, com a nossa Bíblia já pronta, traduzida, a gente precisa entender que passou por um esforço de toda a igreja na face da terra, que literalmente deu sua vida, deu seu sangue para que esse livro chegasse em nossas mãos. Grandes pensadores cristãos, teólogos, homens de Deus, para a gente chegar na nossa lista, né, não foi fruto de um homem, ou de um concílio, ou de uma igreja. Foi fruto de todas as igrejas e diversos representantes e teólogos das igrejas na face da terra. Portanto, o que a gente tem como cânon é a ação de Deus através do Espírito Santo, usando pessoas de todos os lugares e de várias épocas para nos entregarem o cânon puro, a palavra de Deus. Está dando para entender, irmãos? Tá? Estou correndo um pouco aqui. Eu quero terminar com essa citação de dois biblistas, o Schmid e Schroeter, que diz assim: a formação do Novo Testamento, portanto, não pode ser remontada à resolução de um sínodo eclesiástico ou de bispos. Tais resoluções ou determinações nunca existiram. As listagens de escritos, que só a partir do século IV tomam a forma que também se encontra nas Bíblias cristãs, referem-se a desenvolvimentos cujos inícios podem ser rastreados até o surgimento dos próprios escritos no Novo Testamento. As declarações de teólogos ou bispos do século II até o IV, bem como a enumeração dos escritos normativos, podem ser compreendidos como esforços para restringir ainda mais os limites entre escritos reconhecidos, canônicos ou rejeitados e apócrifos. Então,
nós podemos ter certeza, tá, da escolha dos livros que a gente tem como Bíblia Sagrada pelo testemunho geral do cristianismo, e não por um grupo isolado ou por um concílio isolado. Desde o Novo Testamento, os próprios escritos já são selecionados como sagrados, como inspirados, como escritos divinos ou não. Amém, irmãos? E agora vocês vão ter uma mega palestra para a gente dar valor. Sim. A gente vai ter um intervalinho de 5 minutos. Até 11h10. E a gente vai voltar com a palestra do professor doutor Assir Geroni, para a gente dar mais amor à palavra ainda. E depois vai ter a mesa de perguntas, tá bom? Então vamos para o intervalo, termina de comer tudo que tem lá.